Você sabe exatamente para onde vai cada centavo do seu salário? Se a resposta for não, esse vídeo pode mudar a sua visão e a sua trajetória financeira. Antes mesmo de você começar a investir, fazer sua reserva de emergência, existe um ponto importantíssimo para que você possa chegar a essas etapas da sua vida, que é o orçamento pessoal. Eu sou Jonatas Vila, consultor financeiro com mais de 7 anos trabalhando em banco. E nesse vídeo você vai acompanhar tudo comigo sobre o primeiro passo para que você possa alcançar a sua liberdade financeira. Pois bem, esse é um ponto muito importante que muitas pessoas desprezam e aplicar essas informações, esse conteúdo na sua vida. O que me acontece é que até elas iniciam a questão do orçamento familiar, mas em um determinado momento ela desiste, abandona, porque vê que a sua situação financeira não é tão favorável. E isso acaba gerando nela uma tristeza, um sentimento de que ela nunca vai conseguir sair daquela situação. E aí fica a pergunta: por que tantas pessoas desistem de controlar o próprio dinheiro? Alguns até iniciam, compram um caderno ou montam a sua planilha financeira, mas em um determinado momento acaba abandonando isso. Eu posso falar para vocês, eu sei muito bem como que é isso. Em determinado momento, no passado, também abri mão de registrar ou de fazer meu orçamento pessoal, porque é aparentemente chato, na verdade. E aí você tem que abrir mão de estar fazendo alguma outra atividade, algum outro lazer, e estar sentado ali registrando informações. Tão importante quanto o registro é a questão justamente da análise das informações que está ali. Mas o objetivo do orçamento financeiro não é te prender ali ou fazer com que você venha perder seu tempo, mas justamente te trazer liberdade. Um dos pilares na contabilidade, e aí nós falamos com objetivo ali para empresas, é a questão do registro. Então, por exemplo, o que entrou de vendas, o que saiu de despesas no dia a dia, é necessário que a empresa tenha esse controle, esse registro. Trazendo para as contas pessoa física, esse registro é importantíssimo. Por quê? Vai te permitir ter base suficiente, ou seja, dados, e aí que é o ponto importante, não é só anotar, porque muitas pessoas acreditam que é só registrar ali, anotar as informações, mas não. O primeiro objetivo é fazer o lançamento, então você vai pegar as suas despesas mensais e vai fazer uma projeção. Por exemplo, você tem compras no seu cartão de crédito, você vai pegar aquelas informações, vai lançar no mês janeiro, exemplo, mês um parcela um de 10 e faz o lançamento. Fevereiro, março, e faz esses lançamentos para que você já tenha a noção de que o seu salário já tem aquele compromisso, não fugir do seu controle. Então, entendam que o registro é algo importante, mas tão importante quanto é a questão da análise. É você colocar as informações e analisar. Onde que eu posso cortar gastos aqui para que você possa montar a sua reserva de emergência? Lembrando que aqui nesse canal eu já tenho um vídeo falando justamente sobre isso, sobre a reserva de emergência. Vou deixar na descrição para que você depois possa acompanhar. Uma frase aqui para que você possa refletir é que se você não tem o controle ou o registro daquilo que você gasta, você nunca vai saber ao certo o quanto que você tem para gastar ou o quanto que você já passou do seu orçamento. Acontece que, por não ter essa gestão financeira, esse orçamento, esse registro certinho, muitas pessoas, quando recebem o salário, já estão utilizando o limite do cheque especial, fazer um empréstimo no banco para que possa pagar despesas mensais correntes. Isso aí vai gerando uma bola de neve, e até chegar no momento em que você não dá conta mais, porque saiu totalmente do seu controle e você chegar numa situação aí muito complicada. E apenas uma reflexão, a questão financeira, ela te impacta, por exemplo, na saúde do seu corpo. Ora, se você está muito preocupado com a questão financeira, isso acaba atrapalhando muitas vezes o seu sono, você não consegue desempenhar suas atividades do seu trabalho de maneira mais tranquila, mais livre ou com mais foco ali onde você trabalha, porque a sua preocupação acaba tirando o seu foco. Volta e meia você se pega pensando como que vai pagar aquela dívida, tudo por causa da falta de controle, da falta de orçamento financeiro. Existe um método chamado como o método 50-30-20, onde ele é uma estrutura para que você possa, se você ainda não tem um controle financeiro, que você possa chegar a esse objetivo, e ele está dividido da seguinte forma: 50% da sua renda, e aí pode ser salário, pode ser aluguel, né, ou rendas diversas, como por exemplo dividendos, se você já for um investidor. Pessoal, eu preciso ser coerente aqui.
e dizer que esse vídeo não vai se aplicar a todas as pessoas, como, por exemplo, pessoas que estão vivendo numa situação de extrema pobreza. Não quero dizer que é fácil organizar, principalmente aqui no Brasil, onde tudo é caro, a cada dia são aumentados impostos. A questão da inflação também tem um impacto muito grande, principalmente nas pessoas de baixa renda, onde elas não conseguem se organizar, porque a cada dia é um preço novo, vai aumentando, e a sua renda acaba não acompanhando o aumento dos preços. Mas, mesmo para quem não tem uma renda tão elevada, se você tiver um controle, ainda dizendo novamente, eu sei que não é fácil, mas se você tiver um controle mesmo na sua renda baixa, mesmo com a renda baixa, você vai conseguir, além de se organizar financeiramente, buscar evoluir ali onde você está, profissionalmente, quem sabe fazer um curso, enfim. O meu desejo é que você possa prosperar financeiramente e também espiritualmente. Então, nessa ideia de método aqui, então temos que 50% seria para aluguel, conta essencial, água, luz, internet, transporte, alimentação básica. 30% esse gráfico aqui para desejos seria lazer, entretenimento, restaurante, roupa, viagem e coisas que você gostaria de ter ou fazer. E 20% você iria começar a adicionar ou criar, se você ainda não tem a sua reserva de emergência, investir também pensando na sua aposentadoria no longo prazo. E a princípio você pode começar aumentando essa porcentagem, por exemplo, a necessidades colocar em 70%, e aí do restante dos 30% você divide em desejos e na questão do investimento. Seria só uma ideia para que você possa começar a dividir o seu salário e aí sim começar a se organizar. Aqui novamente nós temos um exemplo de salário, R$ 3.000, necessidades, aluguel, e aqui eu não estou pegando referência de nenhuma cidade, tá? Eu sei que o aluguel é algo muito caro aqui e a depender da cidade não chega nem perto aqui desses valores, mas é um simples exemplo. Claro que você vai adaptar conforme a sua realidade, a cidade onde você mora, enfim. Então, R$ 1.500 seriam as necessidades, aluguel, mercado, transporte e contas, é só um exemplo. Claro, esse valor aqui, ele pode e vai se alterar, tá? Cada um vai ter uma realidade. Parte de desejos, academia, assinatura de plataformas digitais, um lazer, um jantar fora, R$ 300 ali nesse exemplo, roupas, R$ 200 e R$ 600 para investimentos. Como, por exemplo, uma reserva de emergência, você separar R$ 300 e também R$ 300 de investimento a longo prazo. Aqui tem algumas indicações de aplicativos que você pode estar utilizando como ferramenta para começar a montar esse orçamento, para que você possa controlar os seus gastos, se organizar, ter visualmente ideia daquilo que aonde você está gastando, para onde está indo seu dinheiro. Eu sei que no início, você fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai anotar somente e você vai ver que suas dívidas estão bem elevadas. Você vai ver o quanto você está gastando no cartão de crédito, o que você está gastando com assinatura, que muitas vezes você nem usa. São valores de assinatura, cartão, alimentação, você vai ver quanto que você está gastando com alimentação, combustível ou transporte, além de outros gastos do dia a dia. Algo também importante que vale a pena mencionar é a questão da reserva de emergência. A orientação é entre 6 a 12 meses de salário. Nós nunca sabemos o futuro, tudo pode mudar. Então, se você tiver um caixa para alguma adversidade que pode acontecer, e pode acontecer, algum acidente de trânsito, alguma doença, ou até mesmo desemprego, você tem um recurso que vai te dar um escape ali, te dar um alívio. E eu falo para vocês, só de você ter um caixa, uma reserva, você não precisa recorrer aos bancos, você não precisar utilizar o seu limite do cheque especial. Pensa, se você usar os R$ 1.000 do seu limite do cheque especial, no outro mês você tem que pagar no mínimo R$ 80 de encargos, mais IOF, enfim. Então, é um valor que você vai gastando só de juros e até é importante mesmo você lançar o que você está pagando de encargos ali, por exemplo, a título do cheque especial. O cheque especial, ele, você pode deixar disponível na sua conta para um momento de extrema urgência, mas não está utilizando ele de forma regular, como se fosse complemento do seu salário. Então, muito cuidado, tá bom? A liberdade financeira ela começa com organização. Uma frase que traz muita reflexão é essa: se você quer ficar rico, o primeiro passo não é ganhar mais, é controlar o que você já tem.
Então, no dia a dia, eu encontro diversas pessoas em cenários diferentes e em estágios diferentes de vida profissional, por não terem um controle financeiro adequado, acabam chegando a uma situação complicada justamente por não ter esse controle, essa gestão, esse orçamento pessoal, que lhe daria clareza e objetivo, por que não dizer, do que fazer com o seu dinheiro. E espero mesmo que esse vídeo seja um ponto de partida para que você possa iniciar, né, a sua vida financeira ali da forma mais correta, que é fazendo esse orçamento pessoal. E ele pode ser feito mesmo em um caderno. Compre um caderno e você faz o registro, como por exemplo, eu já tenho um vídeo aqui falando do orçamento pessoal, e aí você registra água, luz, internet, cartão de crédito, compras, financiamento da casa, financiamento do veículo, enfim, tudo que você tem. Faz no relatório do mês, com base no mês que você tem, olha no extrato do seu aplicativo do banco. Por falar em aplicativo de banco, eu tenho um vídeo aqui muito importante nesse canal falando sobre os 5 golpes mais comuns que você deve estar atento para que não venha a ser uma vítima dos golpistas. Então, no seu aplicativo vai ter o relatório das suas compras, o que você gastou, então você vai registrar e a partir desse mês fazer uma projeção para o próximo mês. Olha, esse mês eu gastei R$ 500 com combustível, então acredito que vai ser mais ou menos esse valor. Já projeta para o próximo mês. Mantenha sempre no mínimo uns 3 meses lançado. E assim você vai conseguir organizar suas finanças, fazendo essa projeção de quanto você tem que gastar por mês e aí começar a realocar. Olha, dessa assinatura eu posso cancelar e posso trazer esse valor da assinatura para começar a montar a minha reserva de emergência, para começar a investir na minha aposentadoria, pensando no futuro. Então você pode fazer essa gestão que é a parte da análise. Tem as informações, são os dados, e aí você vai fazer a análise. Olha, o que eu posso corrigir, o que eu posso ajustar aqui? Entendeu? Esse é o grande objetivo. Controlar o que você já tem. Ter um orçamento, ele está muito ligado a ter um propósito. Lembrando que o grande objetivo desse canal é conduzir a sua vida financeiramente para a liberdade financeira. Mas não existe liberdade sem organização, sem você ter disciplina. É exatamente por isso que o orçamento é tão importante. A base é o seu alicerce, onde você vai conseguir construir esse caminho para a sua liberdade. Eu trouxe aqui nesse exemplo, pelo aplicativo Planilhas, que você pode acessar pelo seu computador, um modelo simples, muito simples, pessoal, de como você pode fazer os seus lançamentos. Por exemplo, separar as suas receitas, aí você coloca o seu salário, você vai digitar o previsto, realizado, a questão de despesas, como por exemplo, moradia, alimentação, transportes, outras categorias, aí você pode preencher aqui também, tá? Na parte de investimentos, você pode colocar reserva de emergência, aposentadoria e criar, tá, essa base e aí fazer essa projeção para os próximos meses aqui, tá? Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, e ir lançando ali mês a mês. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho de notificações para que possa acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar aqui. Lembrando também que eu tenho este e-book, Como Organizar a Sua Vida Financeira, R$ 9,99 apenas, um conteúdo bem resumido, pontos importantes que vão te auxiliar a conquistar a sua liberdade financeira. Se você fizer aquisição hoje desse e-book, Como Organizar a Sua Vida Financeira, você ganha como bônus esse segundo e-book, Os Segredos do Score Nota 1000. Meu muito obrigado a todos, Deus abençoe vocês e até a próxima.